Olá, amigos, olá, amigas, né? A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos, as irmãs, né? A todos os inscritos desse canal, que Deus abençoe a todo mundo. Querido, estou aqui mais uma vez para trazer mais uma mensagem bíblica, né? Mensagem esta, mais uma mensagem que alegrará nossas almas e os nossos corações. Mas antes de iniciar a nossa mensagem, né? Quem não se inscreveu neste canal ainda, Ferreira, onde possa estar se inscrevendo, ative ali o sininho, né? A palavra todas para receber novos vídeos, novas mensagens. Deixe o seu like como positivo, né? Vamos então à nossa mensagem de hoje. A nossa mensagem de hoje está lá na nossa Bíblia Cristã, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, né? Versículo 7 ao 13. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 ao 13, que diz assim: a sexta carta à igreja de Filadélfia, né? E os anjos da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi e o que abre, e que ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Versículo 8 diz assim: eu sei as tuas obras, né? Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Versículo 9 diz assim: e eis que eu farei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, né? São maus, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Versículo 10 diz assim: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Versículo 11 diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. É o versículo 12. E ele sairá, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do Deus, do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o nome do meu Deus. E o versículo 13 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Glória a Deus, né? Palavra muito bonita, né? Então, meus queridos, a igreja de Filadélfia, né? João escreveu esta carta, né? Da ilha de Patmos, né? A igreja de Filadélfia, né? Para o povo de Filadélfia. A ilha de Patmos, ela foi lá onde João estava, que escreveu esta carta, né? Hoje ela se chama Lazei, né? E fica lá na Turquia, né? A palavra de Filadélfia significa amor fraterno, né? Palavra muito bonita, amor fraterno, né? Então, meus queridos, nós temos ouvido, né? E visto muitas coisas hoje em dia, nesses últimos tempos, que já não agradam mais a Deus, né? Que nos assusta com as coisas da terra. Mas a nossa Bíblia Sagrada Cristã diz que um dia, né, haveria choros, anjos, haveria uns contra os outros, pai contra filhos, filhos contra pai, haveria guerra, né? Haveria coisas erradas nesse mundo, e nós já estamos vivendo esse mundo. Por estamos vivendo uma fase no mundo que nos assustam, né? Mas a palavra de Deus já está toda revelada, escrita, que um dia haveria isso. A cidade de Filadélfia foi fundada então em 138, né, o ano 138 a.C., pelo rei Átalo, cujo rei Átalo tinha apelido de Filadélfia. Por isso a cidade ganhou e ganha, e a igreja ganhou e ganha esse nome, né? Foi em homenagem a este homem, ao rei Átalo. Mas os reis que passaram ali por lá transformou Filadélfia em seu posto avançado do seu reino. Posto avançado para que eles pudessem, né, fazer tudo aquilo, todas as coisas que eles precisavam ali, que fosse um ponto de referência a seu reino, né? Filadélfia ficava nos pés de uma montanha, né, e um vale, que uma época foi devastado por um terremoto. Mas ali os homens fiéis, né,
a igreja de Filadélfia, reconstruíram ali toda aquela terra, aquele templo, né? O templo, né? A igreja fez um templo na igreja de Filadélfia, né? Os homens ali, o povo de Deus, mulheres de Deus ali de Filadélfia. Mas Jesus fez uma promessa, né? Ali aquele povo de Filadélfia que vocês vão ser coluna e eu manterei de pé e nada abalará vocês. Promessa que Jesus fez àquele povo ali que realmente servia a Deus de uma forma correta. Jesus não criticou e nem apontou essa igreja, porque não haveria erro nela. E Jesus prometeu um lugar novo na Nova Jerusalém, né? Diz que Jesus veio para cumprir a promessa e ficar para sempre no trono, né? Então que o povo de Deus ali, né, a igreja de Filadélfia, né, cumprisse corretamente a palavra do Senhor, seguisse a palavra de Deus, né? E então futuramente herdaria ali o trono do Senhor, nosso Deus Pai Todo-Poderoso. O profeta de Isaías, né, em época lá, profetizou isso. Profetizou que por isso o Senhor, o seu ombro é a chave da casa de Davi, né? E também disse lá que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Essa expressão da chave, ninguém abre, ninguém fecha, está lá no versículo 7, né? Que significa que para realizar a obra de Deus, esta é a oportunidade de fazermos a obra. No versículo 8, a expressão porta aberta que ninguém pode abrir e fechar, né, está lá no versículo 8 dizendo claramente e aberto. Mas para Deus, aquela igreja era forte. E igreja forte são homens e mulheres de Deus fortes que seguem a palavra de Deus corretamente. Deus disse que aquela igreja era forte. Quando uma igreja é fraca, ela não serve corretamente a palavra do Senhor e anda por meios errados. A igreja que nós falamos é o povo, os filhos de Deus, né? Então, os filhos de Deus têm que estar corretos, testemunho certo, tem que ter um testemunho correto, certo, e andar certo e firmes na palavra do Senhor. Mas para Deus aquela igreja era forte. Então Deus, né, elogiou aquela igreja ali de Filadélfia. No versículo 8 o Senhor diz para não negar o nome e nem a firmeza da fé dos crentes de Filadélfia, porque eles eram corretos. No versículo 7 ainda, né, quando diz que a sinagoga de Satanás eram homens cristãos e judaicos, né, é porque eram homens que não seguiam corretamente, né, a palavra do Senhor. Como hoje em todos os lugares tem homens, pessoas certas, também há aquelas pessoas que não são erradas, que procuram não seguir corretamente, né, a palavra do Senhor e viver corretamente conforme a nossa Bíblia nos ensina, né? No capítulo 2, né, versículo 9 de Apocalipse, diz lá que os cristãos, né, estavam na igreja e queriam colocar elementos judaicos e não era obrigatório mais. Então esses cristãos que viviam erradamente, né, queriam colocar elementos judaicos, né, que não era mais obrigatório. Na verdade é como hoje, né? Igrejas que não seguem a palavra de Deus corretamente, quando chega a época de política, né, vem colocar políticos que só querem ganhar ali com uma mão, né, e eles querem ganhar na verdade querem ganhar com as duas mãos, né, e dar com a mão só, né, não querem fazer as coisas corretas na palavra do Senhor. Eram homens que, né, traziam pessoas, né, através de ganhar alguma coisa, através de ganhar coisas que não agradam ao Senhor. Então fala lá dos eventos judaicos lá, né? A palavra prostrar-se aos seus pés significa se humilhar e pedir perdão por reconhecimento a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. No versículo 10, a expressão provação, né, significa o que há de vir pelo mundo inteiro, que é essa tribulação de guerras e todas as coisas erradas que nós estamos passando. Deus disse que essa provação aí de vir e nós já estamos vivendo. No versículo 11 diz que a expressão coroa significa galardão e recompensa no santuário, né? Então a expressão coroa, quem consegue isto, a coroa significa que recebe galardão e recebe recompensa, né, pelo Senhor Jesus Cristo. No versículo 12, né, que diz aí a coluna no santuário. E Deus disse,
iria haver aqueles que são fiéis à coluna dele, né? Então, aqueles que são fiéis à coluna, né? Herdará o reino do Senhor e bebem uma palavra correta com um testemunho correto, né? E seriam então, e esses então herdará, vai ser os moradores do reino do céu, né? E reinará o reino eterno. E no versículo 12, né, a expressão coluna no santuário, né, significa apoio para sustentar a obra de Deus. E Deus disse que iria ver aqueles que são fiéis à sua coluna, né? Que esse sim herdaria o reino dos céus. A cidade de Jerusalém, cidadania celestial, seriam servos do Senhor e moradores do reino de Deus. Glória a Deus, serve para nós hoje, né? Fidelidade significa o sexto cristianismo, né, na terra. Quando a obra missionária começou a se estender pelo mundo, entre 1750 a 1900 depois de Cristo, né? Então, nessa época aí, houve grandes, né, reformas na igreja cristã, onde a igreja passou por vários movimentos falsos protestantes, mas também teve homens de Deus que defendeu a igreja do Senhor. Esses homens lutaram para que o nome da igreja, né, corretas e certas, né, ficassem de pé, né, como hoje está. Filadélfia era uma igreja abençoada por Deus. Irmãos, a igreja é um lugar hoje de adoração ao Senhor, né, Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso. Que nós possamos estar na igreja para estar adorando a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Naquela época que a igreja passou por reformas, né, Hudson Taylor foi um desses homens famosos que defendeu a igreja, né, que a igreja ficasse de pé. Ele fez ali um trabalho muito bom, né, que agradou ao Senhor Jesus Cristo e Espírito Santo. Queridos irmãos, esta é a mensagem de hoje, né? Sexta carta à igreja de Filadélfia, que nós possamos seguir esse exemplo, possamos estar firmes na igreja do Senhor, possamos ser coluna forte e não coluna fraca, para que possamos receber aquele elogio do Senhor Jesus Cristo, conforme o povo e a igreja de Filadélfia recebeu, né? Então esta é a mensagem de hoje, né? Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe esse canal, Ferreira 11, que Deus abençoe a todos vocês que vão assistir e ouvir esse vídeo, que Deus abençoe todos os seus filhos e filhas deles nessa terra, né? Fiquem com Deus, né? E não se esqueça mais uma vez de se inscrever nesse canal, quem não se inscreveu, né? Para poder receber novos vídeos e novas recomendações. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo. Amém.